Graça e paz, juvenis. Eu gostaria de hoje de falar com vocês, sobre o tema da nossa aula, que está na lição 21. E o tema da nossa aula de hoje é generosidade. E a base, o versículo base da nossa aula de hoje está lá em 2 Coríntios, a partir no capítulo 9, que fala sobre quando Paulo está ali arrecadando as ofertas das igrejas. E ele falando ali com a igreja de Corinto, especificamente, Então, nós vemos no livro de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola, ele já falando sobre isso ali no finalzinho do livro, no final da primeira epístola, ele falando com a igreja de Corinto sobre a oferta que seria arrecadada, futuramente. E nos chama muita atenção Paulo falando das igrejas, falando especificamente a igreja de Corinto sobre essa oferta. E ali eu vejo ele dando como exemplo a igreja da Macedônia, que era uma igreja, assim, de uma certa forma, uma igreja que não tinha muitas condições financeiras de estar doando, mas ela estava ali doando com aquilo que ela tinha, com aquilo que ela poderia estar doando. Já a igreja de Corinto era uma igreja que estava bem localizada, numa cidade portuária, uma cidade bem desenvolvida, uma cidade bem desenvolvida financeiramente também. Então era uma igreja de uma certa forma rica, financeiramente. Então ele fala assim que ele estaria enviando ali os discípulos dele para eles estarem preparando a igreja de Corinto. Mas nós vemos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios que ele fala assim: olha, vocês já sabem que vocês vão estar ofertando. Então a igreja já sabia que eles iriam ofertar, mas ali na segunda epístola Paulo fala assim que estaria enviando discípulos para estarem preparando a igreja de Corinto para ofertar. Ou seja, Paulo estava falando ali que ia preparar o coração deles para ofertar, porque eles já sabiam que eles estariam ofertando. E ali Paulo, no capítulo 9, diz assim: olha, aquele que dá com alegria, ou seja, Deus ama aquele que dá com alegria, ou seja, você vai dar, mas não seja com sentimento de avareza. Ou seja, nós entendemos que muitas vezes a avareza é quando alguém não contribui, alguém não é uma pessoa doadora, ou seja, nós vemos que ali Paulo está trazendo mais um sentido de avareza, ou seja, avareza não é somente aquele que não contribui, mas também pode ser aquele que contribui, mas não com um sentimento de amor, de alegria. Então Paulo está falando à igreja de Corinto, sobre isto, ou seja, a igreja de Corinto já iria contribuir, mas fala assim: olha, eu quero que vocês contribuam com um sentimento de alegria, um sentimento de amor. Então Paulo fala assim: olha, ali Deus ama aquele que dá com alegria, ou seja, não é que Deus somente ama aqueles que dão, mas Deus tem prazer, ali o original quer dizer que Deus tem prazer naquele que dá com alegria. Nós veremos no livro de Provérbios Deus falando assim: olha, aquele que dá ao pobre, Deus, ele fica em dívida com Deus, ou seja, ele empresta. Provérbios fala que aquele que dá ao pobre, ele fica em dívida com Deus, ou seja, através daquela oferta que está dando ao pobre, ele está fazendo algo que Deus se agrada, algo que Deus tem prazer, que Deus queria fazer para aquela pessoa, está sendo um instrumento de Deus para abençoar aquela vida. E hoje nós queremos falar sobre generosidade, o que é ser generoso, o que é dar com generosidade. Muitas vezes você juvenil não tem nem condições financeiras ainda de contribuir ou ajudar alguém financeiramente, mas no seu coração você tem uma vontade de ajudar as pessoas, você tem uma vontade de ajudar aquele seu amigo, sua amiga, de alguma forma, Isso é generosidade, Você pode ajudá-lo de alguma forma, algo que você tem, que você pode dividir, compartilhar com ele, você pode abraçá-lo, você pode de uma certa forma estar com ele nos momentos difíceis, você estar junto com a família de seu amigo, de sua amiga, dos seus parentes. Isso é generosidade. Generosidade é um coração que quer compartilhar, ajudar de alguma forma, Então, o que eu quero falar para vocês hoje, sobre generosidade, não é somente dar, não é somente repartir com as outras pessoas, mas qual tem sido o seu sentimento, qual tem sido o sentimento do seu coração. Paulo ele enfatiza isso escrevendo essa carta aos Coríntios, para a igreja de Corinto. Vocês vão contribuir, mas de que forma vocês estão querendo contribuir? Como é que está o coração de vocês? Vocês são uma igreja muito bem financeiramente, vocês estão numa cidade bem desenvolvida, eu sei que vocês vão contribuir,
mas a forma certa de vocês contribuir, é isso que eu quero ajudar vocês, é isso que eu quero ministrar no coração de vocês. Ou seja, Paulo vai falando assim, olha, Deus tem prazer naquele que dá com alegria, que dá com bondade, com amor, né? E Paulo está falando isso. Então, você vai ver no livro da segunda epístola, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, dando exemplo como a igreja da Macedônia, os macedônios, porque era uma igreja pobre, mas a vontade da igreja de Macedônia de contribuir era tão grande, né, que ele estava usando eles como exemplo. Olha, uma igreja pobre, que não teria como contribuir, eles querem contribuir, mas eles querem contribuir com amor. E é esse exemplo que eu quero dar para vocês, igreja de Corinto. Então Paulo vai dando esse exemplo para nós, né, sobre generosidade. Né? E generosidade, ela nos liberta, né, por exemplo, do amor ao dinheiro. Né? A gente vê muitas vezes as pessoas falando assim, olha, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, não. O dinheiro, você pode ter sim muito dinheiro. Mas a Bíblia fala lá em Timóteo, no livro a Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, você pode ter sim muito dinheiro, você pode sim querer prosperar financeiramente, você pode sim almejar, por exemplo, ser bem sucedido, ser rico, ser milionário, mas você não pode ter amor ao dinheiro. O problema não é o crente ter dinheiro, e sim o dinheiro ter o crente. Então tenha isso em mente, juvenis, metodistas, amados irmãos e irmãs, que você tem que ser generoso. Tudo que Deus trazer à sua mão, você tem que também ajudar as outras pessoas com aquilo que Deus está te dando. Deus nunca te dá nada que venha parar em você. Né? E Deus fala assim aí Paulo falando ali no capítulo 9 sobre a lei da semeadura. Não tem como você semear algo e não colher. Então ele vai falando para a igreja de Corinto, olha, tem a lei da semeadura. Então aquilo que você semear, você vai colher. Então, seja generoso, compartilhe aquilo que você tem com as pessoas, mesmo que não seja financeiramente, mas compartilhe o teu conhecimento, querer ajudar as pessoas, compartilhe carinho, compartilhe um abraço, compartilhe o amor de Deus com as pessoas, mas não venha ser por obrigação, não venha ser por dever, mas venha ser por livre e espontânea generosidade, livre e espontânea alegria, amor. Deus ama aquele que dá com alegria. Guarda essa frase para essa semana. Deus quer usar você para abençoar outras pessoas. Depois leia Provérbios, né? Deus falando ali, dando essa palavra de sabedoria. Aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. Então, você tem que entender que aquele que dá ao pobre, Deus está usando aquela pessoa. Ou seja, parafraseando ali Salomão, né? Você fica em dívida com Deus. Juvenis, quero agradecer vocês por mais essa aula. Eu sei que foi bem rapidinho, né? E que você compartilhe esse vídeo, né? Deixe o seu gostei, o seu like aí, e que você possa comentar comigo o que você achou, né? Que essa semana seja marcada pela generosidade na sua vida e através de você, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.